Você tem medo? É claro que tem. Pode estar sozinho ou acompanhado, mas sempre há uma entidade oculta ao seu lado. Vai te assombrar durante a noite a todo instante, ou amaldiçoar sua vida sob o sol cintilante. Mas não acredita em fantasmas? Não há problema, isso é o de menos, pois tenho aqui pra você uma gama inteira de medos. Assassinos em série mascarados em sua porta, ou prefere zumbis te perseguindo o mundo afora? Animais exóticos e monstruosos vindo dos umbrais, ou até mesmo seres de outro mundo com olhinhos infernais? Há pestes, doenças e também o maior de todos os medos de um ser. É a certeza de que você também vai morrer. Mas se não lhe é terrível pensar nesse fim, fique mais um pouco, pois é Halloween. Você está ouvindo um dos primeiros podcasts do Brasil. É o mais antigo ainda em produção e o primeiro do gênero história, e também o primeiro no formato storytelling. Premiado 2 vezes como o melhor podcast do Brasil, ficou entre os 10 finalistas para melhor do mundo. Você está ouvindo o podcast mais épico do Brasil. Senhoras e senhores, eu sou o Christian Gurtner e esse é o Escriba Café. Europa Central, 31 de outubro, século II a.C. Na escuridão da noite, fogueiras começam a brilhar entre as diversas tribos celtas que habitavam a região. Uma celebração assustadora está começando. Era o Samhain. Os celtas foram uma das primeiras tribos europeias. Há muito poucos registros sobre a vida deles, já que eram uma cultura oral e o que chegou até nós foram evidências arqueológicas e documentos de povos vizinhos. A maioria, inimigos. Sabe-se que a vida e os rituais deles eram intimamente ligados às estações do ano, e o Samhain marcava o início da segunda metade do ano. Os celtas separavam o ano em 2 metades, a metade clara e a metade escura, que era basicamente o inverno. Era um período de incertezas e assustador, já que os dias eram mais curtos e as noites mais longas. O frio castigava as pessoas e o campo. As plantações que foram colhidas na última safra eram essenciais. Se não fossem suficientes, as pessoas passariam fome. E era nessa noite em especial que os celtas acreditavam que o tempo e o espaço se tornavam flexíveis, e a divisão entre os mundos dos vivos e dos mortos se tornava tão fina que era atravessada facilmente, podendo um vivo se perder no mundo dos mortos e os mortos atravessarem para vagar pelo mundo dos vivos. A noite do Samhain era uma celebração necessária para apaziguar os espíritos e para os vivos se protegerem das entidades malignas. O gado era abatido e fogueiras eram acesas com seus ossos, com o objetivo de esquentar e iluminar as celebrações e fazer com que os espíritos encontrassem seus caminhos. As pessoas se reuniam para comer e beber. Muitos se mascaravam para confundir os espíritos do mal ou simplesmente para assustá-los. Escurecer os rostos com cinzas e usar cabeças e peles de animais era muito comum. Era uma noite memorável e uma das celebrações celtas mais importantes. Poucos séculos depois, no Império Romano, se popularizou uma outra celebração macabra. Era a Lemúria.
número 3 em Roma Antiga tinha uma importância ritualística. Durante 3 dias ímpares seguidos, que culminavam no dia 13 de maio, os romanos realizavam um ritual para os mortos, os quais, assim como no Samhain, eles acreditavam que estariam vagando pela terra assombrando os vivos. Todos aqueles que morriam e não possuíam parentes ou fossem negligenciados, ou não tivessem um funeral, ou até mesmo os mortos prematuros, como as crianças, tornavam-se lemures, ou seja, espíritos errantes e malignos para os vivos. E por isso, todo ano, os romanos, durante as Lemúrias, realizavam um ritual que começava à meia-noite e consistia na purificação do corpo e repetição de ordens para que os espectros errantes deixassem suas casas. Havia o costume de derramar leite nos túmulos ou deixar bolos de oferenda para manter os mortos tranquilos até o próximo ano. O mês de maio era tão importante que durante os dias de celebração tudo se fechava, inclusive os templos, e os casamentos eram proibidos. Por isso, mulheres que se casavam em maio eram mal vistas e consideradas más ou infelizes. A Lemúria era uma das celebrações mais macabras de Roma. Nos momentos finais do Império Romano Ocidental, já tinha ganhado força a nova religião, o cristianismo. No entanto, ao mesmo tempo em que aumentava seu poder, era preciso assimilar os diversos povos pagãos. E para isso a Igreja Católica passou a fazer uma espécie de releitura das grandes celebrações pagãs para facilitar a conversão desses povos, e ao mesmo tempo ofuscar os antigos rituais. E assim foi com o Natal, o Carnaval e também a Lemúria. A Igreja instituiu que o dia 13 de maio seria o dia de todos os santos e mártires. Assim, os fiéis celebrariam todos esses mortos. Com o passar do tempo, o Dia de Todos os Santos se mostrou um grande sucesso para apagar as Lemúrias. Mas ainda havia outra celebração-chave que a Igreja via com maus olhos, que era justamente o Samhain. A primeira tentativa de esvaziar a noite do Samhain foi mudar o bem aceito Dia de Todos os Santos para o dia 1º de novembro. Mas ainda foi preciso um reforço. Instituiu-se então o dia 2 de novembro como o Dia dos Mortos. Dessa forma, haveria 2 feriados seguidos que celebravam justamente os mortos, para assim facilitar a assimilação e apagar a noite de 31 de outubro. Mas foi aí que a história começou a moldar uma nova celebração. Durante a Idade Média, pregava-se que uma alma que não recebesse orações suficientes ficaria presa no purgatório, que apesar de não ser tão ruim quanto o inferno, estava longe de ser um lugar agradável para se passar a eternidade. No entanto, ao contrário do inferno, era possível sair dali para prosseguir para o paraíso. Assim, no Dia dos Mortos, devia-se rezar para que esses mortos conseguissem sair do limbo e seguir seu caminho para os céus. Quanto mais preces, maior a chance de libertar a alma do pobre falecido. Não demorou para surgir um novo tipo de pedinte. Durante o Dia dos Mortos, jovens, crianças e mendigos batiam nas portas, se oferecendo para fazer preces para os mortos daquela casa, para aumentar a quantidade de orações e assim ajudar no ticket de saída do purgatório. Para isso, pediam um doce chamado bolo de alma. Com o passar do tempo, os pedidos começaram a ter toques de ameaça, e os pedintes passaram a usar máscaras para não serem identificados. Na Inglaterra, começou a se desenvolver a baderna no dia anterior ao Dia de Todos os Santos, ou em inglês, All Hallows Eve, que com o tempo foi diminuindo para Hallows Eve e então Halloween. A partir daí, os costumes começaram a vir de diversas crenças e acontecimentos históricos, como a famosa conspiração da pólvora.
Remember, remember, the 5th of November. Gunpowder, treason and plot. I see no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Nesse trecho adaptado do poema original de John Milton, celebra-se o fracasso daquela que ficou conhecida como Conspiração da Pólvora, que dizia, numa tradução minha, lembrem-se, lembrem-se do 5 de novembro. A pólvora, a traição e a conspiração falida. Eu não vejo razão para que a polveresca traição seja jamais esquecida. E jamais foi esquecida. Todo dia 5 de novembro, os ingleses comemoram aquela que é conhecida como Noite de Guy Fawkes. Guy Fawkes se tornou o rosto do evento que ocorreu no dia 5 de novembro de 1605, quando um grupo de católicos ingleses elaborou um plano para assassinar o rei protestante James I da Grã-Bretanha. O plano era explodir a Casa dos Lordes quando o rei estivesse lá, levando 36 barris de pólvora para o subsolo do edifício. No 5 de novembro, quando o plano estava prestes a ser executado, uma ronda foi feita e encontraram Guy Fawkes prestes a acender os pavios. Ele foi condenado e enforcado, tendo seu corpo esquartejado e queimado em uma fogueira. Com o fracasso da trama, os protestantes comemoraram aquele triunfo sobre o papismo. E todo dia 5 de novembro passaram a celebrar aquele evento que jamais deveria ser esquecido. Nas comemorações, acendem-se fogueiras e queimam bonecos de Guy Fawkes enforcado e também do Papa. Comida, bebida e fogos de artifício estão por toda a cidade. E mais uma vez o costume de pedir dinheiro ou guloseimas de casa em casa com ameaças era estabelecido por mendigos ou crianças. Com a proximidade do dia 31 de outubro, as tradições começaram a se misturar e a baderna migrou de uma data para outra. E foi justamente Guy Fawkes, ou sua influência naquela época do ano, que facilitou a entrada do Halloween nos Estados Unidos. Estados Unidos, século XIX. Milhares de imigrantes irlandeses chegam à América. Foram obrigados a deixar sua terra natal pelas consequências devastadoras da grande fome da batata. Traziam pouco mais do que a roupa do corpo, mas também as histórias, músicas e seus costumes. Dentre esses costumes estava aquela adaptação do Samhain, que havia se tornado o Halloween, que fora fortemente influenciado pela baderna da noite de Guy Fawkes. Os colonos puritanos dos Estados Unidos jamais iriam permitir rituais pagãos em suas aldeias. No entanto, por estar disfarçado por trás de um evento protestante, os puritanos deixaram passar aquela celebração. Os irlandeses logo encontraram os escoceses e, junto com várias crenças e tradições, inclusive dos próprios ingleses que já estavam em solo americano, a noite de 31 de outubro começou a se tornar um evento nos Estados Unidos. E com o acúmulo de todos os costumes antigos, a baderna, a mendicância de porta em porta e o vandalismo também ganharam força. No início do século XX, a escalada da baderna estava em seu preocupante auge. Casas eram apedrejadas e até incendiadas por adolescentes. Porteiras de fazendas eram abertas para o gado fugir. Trilhos de bondes eram sabotados para que eles descarrilassem. Degraus de casas eram removidos para que seus proprietários caíssem ao sair de casa. Em muitos lugares, o dia 31 de outubro passou a ser chamado de Hell Night, ou, em português, Noite Infernal. Em 1933, a destruição das cidades foi tão grande que ficou conhecido como Halloween Negro. Algo precisava ser feito. Seguindo exemplos de algumas cidades que há anos elaboravam programas para controlar a baderna, a sociedade se uniu para domar a celebração, com atividades para ocupar os jovens naquela noite.
Concursos de fantasias começaram a surgir e uma antiga técnica de proprietários de casas que subornavam os jovens com doces e presentes para que poupassem suas casas virou o famoso costume de doces ou travessuras. E era melhor dar os doces, pois os jovens estavam já com anos de treinamento em travessuras. Formava-se assim o Halloween moderno, com todos os símbolos e costumes antigos mesclados, como caldeirões, vassouras e bruxas, assim como eram retratadas e temidas nos tempos antigos. Morcegos que provavelmente estavam ligados ao Samhain, quando os antigos celtas conseguiam ver os morcegos naquela noite por causa das fogueiras. E abóboras cortadas, como um rosto macabro iluminado por uma vela por dentro, que ficaram conhecidas como Jack-o'-lantern. A tradição do Jack-o'-lantern também veio com os imigrantes. Havia uma lenda na Irlanda sobre um bêbado vigarista que era conhecido como Stingy Jack, que era tão mau e trapaceiro que quando morreu foi direto para o inferno. Porém, nem o próprio diabo o quis, e ele fora banido de lá. Como também não podia entrar no céu, foi forçado a vagar pela terra com uma alma perdida. O diabo teve pena de Jack e lhe deu um carvão em brasa do inferno, para que ele conseguisse enxergar à noite. Jack colocou essa brasa dentro de um nabo oco entalhado e usou assim de lanterna. Através dessa lenda, os irlandeses começaram a talhar rostos assustadores em nabos e deixá-los em suas janelas na noite de 31 de outubro, para afugentar Jack e outros espíritos errantes, que cruzavam a fronteira que estava aberta entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos naquela noite. Chegando nos Estados Unidos, o nabo acabou sendo substituído pela abóbora, que era um fruto típico da América e era muito mais fácil de talhar do que o nabo. No início do século XX, as abóboras começaram a ser usadas também como arma de terror dos jovens baderneiros, que talhavam o rosto diabólico, colocavam uma vela dentro e, usando um bastão, elevavam a abóbora nas janelas das casas, o que aterrorizava os moradores. Com o passar do tempo, a abóbora se tornou o principal símbolo do Halloween. No final do século XX, o Halloween começa a se popularizar no Brasil. Não com tanta força e com todos os costumes americanos, mas como forma de enfeitar a época do ano. Com a influência da cultura hollywoodiana e a abertura de escolas de cultura inglesa e americana, aos poucos o Halloween ficou mais conhecido no Brasil e até mesmo algumas atividades importadas começaram a ser realizadas em algumas regiões. Numa tentativa ao estilo Igreja Católica de tentar apagar a celebração estrangeira, instituiu-se por lei, em 2003, o Dia do Saci. Não deu muito certo, já que, dentre outros, o Halloween é uma celebração, e o Saci é somente um recente personagem da cultura brasileira sem tradições estabelecidas para preencher uma noite de celebração. O resultado, o Halloween, a celebração com raízes milenares e que já havia se estabelecido globalmente, foi quem ofuscou o Saci. Mas por que a escolha do Saci para essa tentativa tão mal pensada? A escolha é talvez pela errônea ideia de que o Saci é um personagem folclórico 100% brasileiro. Mas o Brasil é um país multiétnico e multicultural, e o Saci é um perfeito representante disso. O nome Saci Pererê, que possui algumas variantes dependendo da região, também possui diversos significados, dependendo para quem você pergunta. Há na crença indígena alguns personagens que poderiam ser a inspiração para o Saci, mas é na Europa que se encontra várias entidades na crença popular que se assemelham ao nosso demôniozinho. Vários com gorro vermelho, inclusive o Pretinho do Barrete Vermelho, em Portugal. Outra hipótese para o surgimento do Saci está no macaco Kuchil,
que possui um tufo vermelho na cabeça, e a forma como se pendura em árvores o faz parecer ter uma perna só. E essa foi a visão dos colonizadores. O fato é que não há uma origem certa do saci, podendo certamente ter sido construído ao longo do tempo através da cultura oral e diversas crenças. Mas a popularização do perneta de capuz vermelho e cachimbo se deu graças a autores como Monteiro Lobato. As lendas que o cercam também já fizeram muitas crianças olharem com desconfiança quando algo sumia em casa ou quando viam um pequeno redemoinho. Seria o saci? Uma pena o Estado se meter numa imposição cultural e colocar um personagem interessante como esse para lutar contra o Golias do 31 de outubro. E assim, não ganhar uma chance de virar uma celebração. Ao se viajar pelo mundo ocidental, podemos ver em vários países a mesma tradição se repetir. Os dias 1º e 2 de novembro são para celebrar os mortos, enquanto a noite do 31 ganha força como uma noite macabra. As atividades também se assemelham, com algumas variações da busca por guloseimas de casa em casa e até mesmo jantar ao lado do túmulo dos entes que partiram. No Brasil, se popularizou as festas à fantasia, mas muitas comunidades começam a aderir aos costumes americanos e britânicos, como sair de casa em casa pedindo doces. Eu sou Christian Gurtner e esse foi mais um episódio do Escriba Café. Gostaria de te convidar a acompanhar todo o conteúdo do Escriba Café no site escribacafé.com. Lá você poderá assinar seu e-mail gratuitamente para ser avisado sempre que algo novo sair do forno e também comentar nos posts dos episódios e demais conteúdo, interagindo comigo e com outros ouvintes e leitores. É lá que você encontrará tudo que eu publico e não nas redes sociais. Você também poderá optar pela assinatura Premium, que te dará acesso a conteúdo exclusivo e você ainda vai estar apoiando o projeto. São só 2 cafés de aeroporto por mês. Eu te espero lá no escribacafé.com. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em... Achou que eu ia te deixar nessa noite assim? Claro que não. Uma história de terror, quem sabe, que me contou outrora meu saudoso amigo Alan, ou Poe, cada um o chama de um jeito, Alan Poe. Então cale-se, pois agora contar eu vou. Foi uma vez, eu refletia, à meia-noite erma e sombria, a ler doutrinas de outro tempo em curiosíssimos manuais. E exausto, quase adormecido, ouvi de súbito um ruído, tal qual se houvesse alguém batido à minha porta devagar. É alguém, fiquei a murmurar, que bate à minha porta, devagar. Sim, é só isso, e nada mais. Ah, claramente eu relembro. Era no gélido dezembro, e o fogo agônico animava o chão de sombras fantasmais. Ansiando ver a noite finda, em vão, a ler buscava ainda algum remédio à amarga, infinda, atroz saudade de Lenora. Essa, mais bela do que a aurora, a quem nos céus chamam Lenora, e nome aqui já não tem mais. A seda rubra da cortina arfava em lúgubre surdina, arrepiando-me e evocando ignotos medos sepulcrais. De susto, em pávida arritmia, o coração veloz batia, e a sossegá-lo eu repetia: é um visitante e pede abrigo. Chegando tarde, algum amigo está a bater e pede abrigo. É apenas isso, e nada mais. Ergui-me após e, calmo enfim, sem hesitar, falei assim:
Perdoai, senhora, ou meu senhor, se há muito aí fora me esperais. Mas é que estava adormecido, e foi tão débil o batido, que eu mal podia ter ouvido alguém chamar à minha porta, assim de leve, em hora morta. Escancarei então a porta. Escuridão, e nada mais. Sondei a noite erma e tranquila, olhei a fundo, a perquiri-la, sonhando sonhos que ninguém ousou sonhar iguais. Estarrecido de ânsia e medo, ante o negror imoto e quedo, só um nome ouvi, quase em segredo, eu dizia e foi Lenora, e o eco em voz evocadora o repetiu também, Lenora. Depois, silêncio e nada mais. Com a alma em febre, eu novamente entrei no quarto e de repente, mais forte, o ruído recomeça e repercute nos vitrais. É na janela, penso então. Por que agitar-me de aflição? Conserva calma, coração. É na janela, onde agourento, o vento sopra. É só do vento esse rumor surdo e agourento. É o vento só e nada mais. Abro a janela. E eis que em tumulto a esvoaçar penetra um vulto. É um corvo hierático e soberbo, egresso de eras ancestrais. Como um fidalgo passa augusto e sem notar sequer meu susto, adeja e pousa sobre o busto, uma escultura de Minerva, bem sobre a porta, e se conserva ali, no busto de Minerva, empoleirado, e nada mais. Ao ver da ave austera e escura a soleníssima figura, desperta em mim um leve riso, a distrair-me de meus ais. Sem crista, embora ao corvo antigo e singular, então lhe digo, não tens pavor, fala comigo, alma da noite, espectro torvo. Qual é teu nome, ó nobre corvo? O nome teu no inferno torvo. E o corvo disse, nunca mais. Maravilhou-me que falasse uma ave rude dessa classe, misteriosa esfinge negra a retorquir-me em termos tais, pois nunca soube de vivente algum, outrora ou no presente, que igual surpresa experimente, há de encontrar em sua porta uma ave, ou fera, pouco importa, empoleirada em sua porta, e que se chame nunca mais. Diversa coisa não dizia-lhe pousada a ave sombria, com a alma inteira se espelhar naquelas sílabas fatais. Murmuro então, vendo-a serena e sem mover uma só pena, enquanto a mágoa me envenena. Amigos? Sempre vão-se embora. Como a esperança ao vir a aurora, ele também há de ir-se embora. E disse o corvo, nunca mais. Vara o silêncio com tal nexo, essa resposta que perplexo julgo, é só isso que lhe diz, duas palavras, sempre iguais. Soube-as de um dono a quem tortura uma implacável desventura e a quem, repleto de amargura, apenas resta um ritornelo. De seu cantar, do morto anelo, um epitáfio, o ritornelo, de nunca, nunca, nunca mais. Como ainda o corvo me mudasse em um sorriso a triste face, girei então numa poltrona, em frente ao busto, à ave, aos umbrais, e mergulhado no coxim, pus-me a inquirir, pois para mim visava algum secreto fim que pretendia o antigo corvo. Com que intenções, horrendo torvo, esse ominoso e antigo corvo grasnava sempre nunca mais. Sentindo da ave incandescente o olhar queimar-me fixamente, eu me abismava, absorto e mudo, em deduções conjeturais. Cismava a fronte, reclinava a descansar sobre a almofada dessa poltrona veludada em que a luz cai suavemente. Dessa poltrona em que ela, ausente, a luz cai suavemente, já não repousa. Ah, nunca mais. O ar pareceu-me então mais denso e perfumado, qual se incenso ali descessem a esparzir turibulários celestiais. Mísero! Exclamo. Enfim teu Deus te dá, mandando os anjos seus, esquecimento lá dos céus, para saudades de Lenora. Sorve-os de repente, sorve-o agora, esquece, ouvida essa Lenora. E o corvo disse, nunca mais. Profeta? Brado? Ó ser do mal, profeta sempre, ave infernal, que o tentador lançou do abismo ou que arrojaram temporais, de algum naufrágio a esta maldita e estéril terra, a esta precita mansão de horror que o horror habita, imploro, dízimo em verdade, existe um bálsamo em Galad, imploro, dízimo em verdade, e o corvo disse nunca mais.
Profeta, exclamo, ó ser do mal, profeta sempre, ave infernal, pelo alto céu, por esse Deus que adoram todos os mortais, fala-se esta alma sob o guante atroz da dor, no Éden distante. Verá a deusa fulgurante, a quem nos céus chamam Lenora, essa mais bela do que a aurora, a quem nos céus chamam Lenora, e o corvo disse nunca mais. Seja isso nossa despedida. Ergo-me e grito, alma incendiada. Volta de novo a tempestade aos negros antros infernais. Nem leve pluma de ti reste aqui, que tal mentira ateste. Deixe-me só nesse ermo agreste, alça teu vôo dessa porta. Retira a garra que me corta o peito e vai-te dessa porta. E o corvo disse, nunca mais. E lá ficou, hirto, sombrio. Ainda hoje o vejo, horas a fio, sobre o alvo busto de Minerva, inerte, sempre em meus umbrais. No seu olhar medonho e enorme, o anjo do mal em sonhos dorme, e a luz da lâmpada disforme atira ao chão a sua sombra. Nela, que ondula sobre a alfombra, está minha alma, e presa à sombra, não há de erguer-se. Ai, nunca mais.